Então, hoje eu quero tratar o tema das bem-aventuranças, como eu falei, a bem-aventurança número 3 e a bem-aventurança número 7. Quantas bem-aventuranças são? São 9. Onde Jesus nos trouxe esse ensinamento das bem-aventuranças? Sermão do Monte. O Sermão do Monte está no capítulo 5 de Mateus, do Evangelho de Mateus. Então, quem tiver curiosidade, dá uma olhada lá, vale a pena. É um trecho do Evangelho com muitos ensinamentos que são tratados até por escolas místicas, como Rosa Cruz, maçonaria, gnose, porque tem muita informação ali. Normalmente, aqueles que leem de maneira rasa, de maneira superficial, e não aproveita a quantidade de informação que ali tem. Então, a gente vai tratar as bem-aventuranças, que é o ensinamento contido no Sermão do Monte, está logo no início, onde Jesus nos traz uma receita de bolo. Ele nos traz um roteiro de como se iluminar, de como se santificar em espírito. Esse roteiro é composto de 9 passos, que são as 9 bem-aventuranças. A terceira bem-aventurança é: bem-aventurados aqueles que são mansos, porque esses herdarão a terra. E a sétima bem-aventurança é aquela que diz: bem-aventurados os pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. A gente lendo assim de maneira superficial, a gente depreende poucas coisas. Mas a gente tem que tomar cuidado com as palavras. Bem, bem-aventuranças é um poema hebraico. Jesus não inventou as bem-aventuranças em termos como estilo de poesia. Isso você vai encontrar no Antigo Testamento, nos profetas menores, profetas maiores. E é comum você encontrar isso até no Talmud. Então, bem-aventurança é um estilo de poema hebraico que Jesus fez uso de maneira magnífica. Bem-aventurança a gente pode traduzir como abençoado. Então, bem-aventurado é abençoado. Bem-aventurados os mansos, abençoados os mansos. Porque herdarão a terra, porque a gente pode traduzir, porque viverão bem na matéria. Viverão bem na terra. As bem-aventuranças é sempre assim, né? É uma bênção, ou seja, é um prêmio que a gente vai ganhar se a gente conseguir atingir aquela qualidade, aquela propriedade. Então, abençoados serão aqueles que são mansos e, como prêmio, viverão bem na matéria. Mas o que é manso? Aí começa a gente ter que tomar um cuidado maior. Por quê? É comum a gente entender a palavra manso como aquela pessoa que é submissa, que é dócil demais, que é servil, subserviente, que posso colocar como conformada, e não é isso que Jesus quis dizer. Essa confusão se dá muito por causa daquele trecho do Evangelho onde Jesus fala para a gente oferecer a outra face. Então, se bater na nossa face para a gente oferecer a outra face. Só que Jesus falou isso num contexto que normalmente a gente desconhece. A face que Jesus pediu para a gente oferecer é a face impura para o judeu. Porque o judeu bate com as costas da mão. Se ele bate com as costas da mão no rosto do outro, ele vai pegar qual lado do rosto do outro? O lado direito. A maioria das pessoas são destras. Então, na hora que ela vai bater no rosto da outra, ela vai alcançar a face direita. O que Jesus está pedindo para a gente dar é a face esquerda para o outro, impura. Ah, você bateu na minha face direita? Então, você tem coragem? Então bate na minha face esquerda, a minha face impura. Fazer o outro pensar sem violência, sem revide.
É o Satyagraha dos hindus, que Gandhi praticou muito. Gandhi foi um daqueles que conseguiu uma conquista, a independência da Índia, sem violência, praticando o amor, dando a outra face. Só que essa confusão, né, de conceito de ser manso, as pessoas acabam fazendo uma interpretação. O manso que Jesus quis nos dizer é que nós sejamos inabaláveis. Ah, mas aí você trocou a palavra manso por inabalável. O que é ser inabalável? É aquele que não perde o equilíbrio, não perde a paz de espírito, está sempre calmo, está sempre tranquilo, está sempre em paz. Independente das dificuldades da vida, dos obstáculos que surgem à sua frente, ele está sempre no controle, ele está sempre em equilíbrio, ele está sempre calmo. Por isso ele é inabalável. Porque ele sabe que só depende dele. Ele não precisa procurar a validação de ninguém. Ele se basta. Ele sabe que o divino está no seu interior. Então ele precisa fazer acontecer. E para isso é só manifestar o divino. Então, nada o abala. Não que ele é insensível às mazelas, às misérias do mundo e às próprias. Ele percebe as misérias, mas ele não perde o equilíbrio, porque ele sabe que se ele se desequilibrar, ele vai ter maior dificuldade de passar aquele obstáculo, de vencer aquele obstáculo, de resolver aquele problema. Então ele se autocontrola. Ele pratica a mansuetude. Ele está sempre zen. Tá, mas como ser inabalável? Tem uma receita de bolo para isso? Não, não tem. Não tem receita de bolo. O que tem é algumas dicas, alguns procedimentos que a gente pode usar para ser inabalável. Independente do obstáculo, da dificuldade, eu estar em paz de espírito, eu estar em equilíbrio. Então vamos lá. Dica 1. Praticar a resignação ativa. A gente ouve muito essa questão, a gente precisa ser resignado. De novo, eu digo, cuidado com as palavras. Porque a resignação que a gente mais ouve dizer é a resignação passiva. E o que é a resignação passiva? É aquela que eu me conformo. E nessa conformidade eu me mantenho. É aquela onde eu tenho um plano A, o plano A não deu certo por algum motivo, eu me conformo. E normalmente a justificativa é, Deus quis assim. Deus não quer nada. E se Ele quer alguma coisa, Ele quer o nosso bem. Essa é uma mania que a gente tem de personificar Deus, de personificar o divino, de colocar para o divino atributos que são humanos. Aí Deus perdoa, Deus castiga, Deus fica de mau humor, Deus fica de bom humor. A gente até pede perdão para Deus, como se Ele pudesse se irritar, ficar magoado, chateado com alguma coisa que a gente fez ou deixou de fazer, falou ou deixou de falar. Quem fica magoadinho, chateado, irritado, né? Somos nós que somos seres relativos e não nos controlamos. O divino não tem essa limitação nossa. A gente tem essa mania, né, antropomórfica de espelhar no divino, por causa daquela frase, feito à semelhança divina. Isso nós somos a semelhança dele, mas isso não quer dizer que ele tenha os nossos defeitos, as nossas mazelas. Ele não tem. Ele não tem. Então, o divino, ele atua através de suas leis.
leis que são universais, leis que valem todo o tempo e em todo o espaço, leis que valem para toda a criação, leis que são perfeitas e não tem exceção nenhuma, vale para toda a criação. Por exemplo, a lei da causa e efeito. Cada um de nós colhe o que planta. Se não plantar nada, não colhe nada. Se plantar mal, colhe mal. De alguma forma. Então, essa ideia da resignação passiva, de se conformar com aquilo que nos acontece e não fazer mais nada, atrapalha a nossa evolução. Então, essa conformidade do coração, esse aceite do coração, porque eu aceito pelo meu coração aquilo que me aconteceu, porque eu atribuo a Deus aquele efeito, sendo que quem provocou o efeito fui eu, com a minha causa, eu causei aquele efeito, né? Eu delego, eu ponho a culpa em Deus, que aquilo que me aconteceu, o culpado fui eu. Então, esse consentimento do coração é ruim. Bem, mas tem outro tipo de resignação que também é ruim, que é a resignação resistiva. Como que é essa resistiva? Eu tinha um plano A. O plano A não deu certo. Mas agora eu sou uma pessoa lógica, racional. Então eu vou para o meu plano B. Mas eu fico remoendo, fico pensando, fico sofrendo, fico questionando. Por que o plano A não deu certo? Por que Deus não me ajudou? Por que as pessoas agiram que me atrapalhou na execução do plano A? O que eu fiz de errado? De vez focar, gastar as energias na execução do plano B, fica perdendo tempo, né? Fica fazendo o plano B, mas perde energia gastando tempo e energia pensando no plano A. Essa resignação resistiva também é ruim. É um consentimento da razão, da lógica. Eu estou fazendo o plano B porque é o mais racional, o mais lógico. Não é lógico eu ficar estagnado porque algo não deu certo. A vida segue. Então eu vou para o plano B. Mas como eu não tenho o consentimento do coração, eu só tenho da razão, também não é uma boa. Qual que é a boa? A resignação ativa. Porque a resignação ativa, eu tenho o consentimento do coração e tenho o consentimento da razão. E como seria? Eu tenho o plano A não deu certo. Eu vou para o plano B com tudo que tenho. Vou usar o plano A como referência para ter mais chances de fazer o plano B dar certo. Só isso. Eu não vou ficar me lamentando, procurando culpados, por causa que o plano A não deu certo. Eu vou para o plano B. É essa resignação que é a resignação ativa, onde eu tenho o consentimento do coração, eu aceitei que o plano A não deu certo, e tenho um consentimento da razão, da lógica. Eu não posso ficar estagnado. Eu preciso fazer um plano B e fazer ele funcionar. Vou usar o plano A como experiência para o plano B funcionar. Essa resignação que eu preciso cultivar. E por que essa resignação é boa para ser inabalável? O que tem a ver com a terceira bem-aventurança? Bem-aventurados os mansos, porque viverão bem na terra. Porque se eu consigo praticar essa resignação ativa, eu vou estar sempre em estado de pleno recursos. Ao contrário, se eu não praticar essa resignação, eu vou viver triste, chateado com alguma coisa, até, de repente, numa depressão, ou uma ansiedade, ou angustiado. Ou seja, vou estar perdendo energias que eu podia estar usando de uma forma melhor na minha evolução. Ou seja, a resignação ativa, essa que tem o consentimento do coração e da razão, me deixa em estado de pleno recursos. Me enche de poder de ser, de poder de realização, porque eu foco naquilo que preciso resolver e vou fazer acontecer. Não fico perdendo tempo com aquilo que já aconteceu, já passou. O meu lamento não vai fazer o plano A dar certo mais, já foi. Eu estou usando o plano A, mas entendam a metáfora. Generalizem isso.
Essa é a primeira dica. Para eu ser inabalável. Eu procurar ser um resignado, mas de forma ativa. E a segunda dica, trabalhar a paciência. E trabalhar a paciência não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Eu aperto um botão e agora eu sou paciente. É um processo. É um processo. É um processo de aceitação. Então, primeiro eu tenho que suportar. Eu tenho que aprender a suportar os limites do outro, as mazelas do outro, as diferenças do outro. O tempo e o jeito do outro ser. Eu tenho que suportar. Depois que eu aprendi a suportar, aí eu vou aprender a tolerar esses limites do outro. Pô, mas qual a diferença do suportar e do tolerar? O suportar causa dor, me dói. Eu tenho que fazer esforço para suportar o jeito do outro ser, o tempo do outro ser, a forma como ele fala, a forma como ele faz as coisas, a forma como ele vê o mundo. Eu tenho que me esforçar. No tolerar, eu aceito, mas já não me dói tanto. Eu já aceito. Eu sei que cada um de nós tem as suas limitações. Então a diferença é só no nível de dor. O suportar dói muito. Aceitar o jeito do outro e o tempo do outro. O tolerar não dói. Ou se dói, dói pouco. Depois que eu aprendi a tolerar, aí fica mais fácil respeitar. Porque eu tolero automaticamente. Eu não preciso ficar me monitorando. Porque fica mais fácil. Respeitar para depois amar. A gente tem que entender que para ter paciência, eu só preciso amar o outro. Na prática é isso. Eu tenho que respeitar o tempo e o jeito do outro ser, porque o tempo dele e o jeito dele não é melhor nem pior que o meu. É diferente. A gente tende a achar que o nosso tempo, que o nosso jeito de ver o mundo, de fazer as coisas, é melhor que do outro. Mas de onde que a gente tira isso? Do nosso ego. A gente acha que é especial de alguma forma. Quando a gente tem essa consciência que a gente não é a última bolacha do pacote, fica mais fácil a gente suportar, depois tolerar, suportando e tolerando, fica mais fácil respeitar e amar. Então eu sou uma pessoa paciente. É um processo. Então, para eu ser inabalável, eu poder viver bem na matéria, sem perder o equilíbrio, a mansuetude, a paz de espírito, eu preciso ter paciência com o meu próximo e preciso praticar a resignação ativa. Só que tem uma outra bem-aventurança que a gente precisa tratar hoje, que tem a ver com essa terceira. Nós acabamos de ver, bem-aventurados aqueles que são mansos, porque herdarão a terra. Né? Então, abençoados aqueles que são inabaláveis, porque viverão bem na matéria, na terra. Mas tem a sétima, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem, quem é pacífico é pacificador. E o que é ser pacificador? Agente da paz. Então, a primeira dica para ser pacificador, eu ser um agente da paz. Eu ser um promotor da paz. E o que é isso? Eu disse nunca, ser motivo de desavenças, de discussões, de brigas. Nunca. Pelo contrário, eu sou o agente da paz. Aonde eu estou, eu equilibro o ambiente. E se ele não está em equilíbrio, eu atuo em sentido de ele entrar em equilíbrio. Porque eu promovo a paz. Eu não causo desequilíbrio. Eu causo o equilíbrio.
Eu atuo, por isso que eu sou um agente. Então, essa é a primeira dica para ser um pacificador. Aonde nós estivermos, na nossa casa, com os nossos amores, no trabalho, na escola, na rua, aqui na casa espírita, eu ser um agente da paz. Qual a próxima dica? A próxima dica é eu praticar o amor ativo. O que é isso? Bem, a gente aprende que a gente não deve fazer ao outro aquilo que a gente não gostaria que fizessem conosco. Não é assim? Legal, tá certo. Só que isso é amor passivo. O que é o amor ativo? Eu fazer ao outro o que gostariam que fizesse comigo, mesmo que não faça, mesmo que ele não receba nenhum muito obrigado. Tudo bem. Eu fiz a minha parte. Fazer ao outro o que gostariam que fizesse conosco. Difícil, né? Em qualquer situação, eu vou fazer o meu melhor porque eu sou um agente da paz. Só por isso. Independente de receber bônus horas no astral, independente de eu receber um elogio, um aumento, uma promoção, eu não faço para ser validado por alguém. Eu não preciso ser validado. Eu faço por mim, porque eu posso. Porque eu posso doar amor. Porque tudo se limita a isso, praticar amor. É que a gente confunde, eu já falei isso em outra preleção, o gostar com o amor, com amar. A gente gosta de quem gosta da gente. Ou seja, é uma recíproca. O gostar requer reciprocidade. O amar não. E Jesus pediu que nós amássemos, né? Ele nos aconselhou, que nós amássemos o nosso próximo, não que nós gostássemos do nosso próximo. Ou seja, eu posso amar o meu próximo e não gostar dele. Eu não gosto do meu chefe porque ele é arrogante, é estúpido, trata mal os funcionários, é isso, é aquilo, mas eu amo. Eu amo porque ele é meu irmão, nós temos o mesmo pai, ele é filho do mesmo pai que eu tenho. Ele pode estar num mau momento, numa encarnação ruim, mas ele tem limitações, misérias, defeitos, que eu também tenho, podem ser diferentes. Mas ele é uma consciência em evolução como eu sou. Então eu preciso amar. Amar é incondicional. Eu amo o meu próximo, mesmo que ele não me ame, mesmo que ele me faça mal, mesmo que ele me prejudique. Isso que é amor. É incondicional. Eu simplesmente amo. Não é? A gente confunde com gostar. Eu não preciso gostar. Eu preciso amar. É isso que Jesus pediu. Quer dizer, nos aconselhou. Porque isso é uma lei divina, uma lei universal. É difícil? É, mas é um processo. A gente precisa trabalhar isso o dia todo, de maneira contínua. Então eu preciso amar o ladrão do meu celular? Precisa. Isso não significa que você não queira que ele seja preso, que ele devolva seu celular. Sim. Né? O ladrão do celular tem que ser preso, até para ele ser educado, para proteger a sociedade dele. Mas temos que fazer isso com todo o amor do mundo. Isso que é amar. O amor não é dizer sim para tudo. É dizer não quando necessário. Mas dizer com amor, sem raiva, sem rancor, sem ódio. Falar o não porque é necessário. É como a gente falar o não para um filho. O não, às vezes, educa mais que o sim. Mas eu tenho que fazer isso com amor. Não posso fazer isso porque eu quero dar uma lição no outro. Está errado. Não é isso. Essa é a ideia. Então, para eu conseguir ser um pacificador, primeira coisa, primeira dica, eu preciso ser um agente da paz, um promotor da paz. Segunda dica, eu preciso praticar o amor ativo. Fazer ao outro o que gostariam que fizesse comigo.
mesmo que não receba nada em troca. E para terminar, uma terceira dica: cumprir a missão de todo cristão. E onde está essa missão? Jesus nos trouxe também, está no Sermão do Monte. Assim que acaba as bem-aventuranças, Jesus nos traz a missão de todo cristão. Bem, o que é ser um cristão? Ser um cristão é ser discípulo de Jesus. Isso que é ser cristão. Jesus, né, na verdade, o nome de Jesus é Yeshua. Jesus é uma transliteração para o português, é uma espécie de tradução para o português. O nome de Jesus é Yeshua, que é o nome hebraico. E Cristo é um título, é uma palavra grega, que significa ungido, abençoado. Então, Jesus Cristo é Jesus o abençoado, ou ungido. Então, quando eu quero ser tratado como cristão, significa que eu sigo o Cristo, eu sigo o meu mestre. E o que é ser um discípulo do mestre? É seguir seus ensinamentos e seus exemplos. E Jesus, então, deu uma missão, trouxe uma missão para o cristão, para os seus discípulos. Qual é a missão? Ser o sal da terra, ser a luz do mundo. Só isso. O que é ser o sal da terra? Ser o tempero do mundo. Aquele que faz a diferença. Aquele que promove a paz. Aquele que faz o amor. Aquele que faz as coisas acontecer. Aquele que é diferente por bem. Que tempera o mundo, o universo à sua volta, que é um co-criador, que manifesta o divino. Não é ser mais um, não é ficar na média. É fazer o melhor, é fazer acontecer, é ser bom. Isso é ser o sal da terra. E o que é ser a luz do mundo? É manifestar o divino, trazendo informações, conhecimento, para que esse conhecimento traga luz ao universo que lhe cerca. Mas isso não é para a glória de quem está trazendo a informação, o conhecimento, é para a glória do divino, porque é ele que está se manifestando, ele que está nos usando como instrumento de manifestação. A iluminação é de dentro para fora. Só que para eu conseguir isso, eu preciso tratar as cascas egóicas, as manifestações egóicas que impedem o divino que cada um de nós tem, a centelha divina que cada um de nós tem, de brilhar. Por isso que eu preciso me trabalhar, me reformar, me usinar, me conhecer. Para eu conhecer as minhas mazelas, as minhas limitações, os meus vícios, os meus defeitos, o meu ego, o meu eu menor que precisa ser educado, eu controlar para poder ser um bom instrumento do Pai. E sendo um bom instrumento do Pai, do Divino, eu vou manifestar a sua luz. Então a luz que brilha por mim é do Divino e não minha. Se iluminar é ser um bom instrumento do Pai. Iluminando a sua volta, significa então que as pessoas vão poder se iluminar também. Porque ninguém ilumina ninguém. Cada um é que tem que se auto-iluminar. Isso tem a ver com a consciência, com a purificação do espírito. Ninguém pode nos iluminar. Isso é uma ação individual de cada um de nós. As pessoas podem nos ajudar, né? Trazendo uma informação aqui, dando um exemplo ali. E se a gente estiver ligado, a gente aproveita. Então é isso. Para nós sermos pacificadores, para nós sermos pacíficos, que é a sétima bem-aventurança, e assim sermos filhos de Deus, né, honrar a nossa paternidade, nós precisamos realizar, né, manifestar a missão do cristão. Bom, está na hora. Vamos fazer nossas vibrações finais para a gente poder agradecer esse momento de expansão de consciência.